Uhum. Bom dia, Josélia, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Cláudia, bom dia. Eu tô bem, e você, minha flor? Tudo ótimo. Então, a gente está aqui de novo em mais uma conversa terapêutica, e hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Hum, Hoje. Eu sou ótima nesse assunto, tá? Vamos lá, vamos Acho que trazer um todas pouquinho aqui nós sobre esse somos assunto. ótimas nesse assunto. Então, vamos lá, né? Quando a gente fala, sobre dependência emocional, esse é um assunto muito falado, na verdade, hoje em dia. Porque, de certa forma, todos nós já passamos ou estamos passando por isso, né? Então, infelizmente, em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por um processo de dependência emocional, justamente pelo fato, às vezes, da gente precisar de algumas coisas e a gente não enxergar. A gente vai falar um pouquinho isso no decorrer dessa conversa. Mas quando a gente fala de dependência emocional, o que que eu entendo né, pela dependência, né? O depender, para mim, na minha visão, é quando a gente não consegue viver, ou ser feliz sem uma outra pessoa, né? Então, esse é o conceito de dependência emocional. Mas eu sinto que a dependência emocional é uma necessidade de proteção. Então, é quando eu preciso de uma proteção de alguma forma. Então, eu não me sinto sustentada o suficiente, eu não me sustento o suficiente e eu preciso dessa proteção do externo. Então, eu jogo tudo que eu não tenho para esse externo. Como é que você vê isso? Nossa, faz total sentido, né? Eu tinha colocado aqui, né? O que é dependência emocional para a gente trazer para o pessoal. E para mim era essa mesma definição. A questão da gente achar que só vai ser feliz se estiver com alguém, né? Se estiver com a outra pessoa, que a felicidade é dependente da outra pessoa. Então a gente vai estar sempre fazendo tudo para poder estar perto dessa pessoa, né? Para mim também tem uma definição como um apego, que é muito confundido com o amor. Então a dependência emocional, que muitas pessoas acham que está amando, mas na verdade estão doentes, dependente, né, daquela pessoa, da aprovação, é um movimento de. Você trouxe perfeitamente, né? É um movimento de. A gente definiu que vai ser só feliz, vai estar feliz só se estiver com uma segunda pessoa, não sozinha, né? Sozinho, entre aspas. Sim. O que eu sempre costumo dizer muito, né, que a gente precisa entender quando fala de processo de dependência emocional, que eu tenho alguma coisa que eu estou me conectando com aquela outra pessoa. Então, o que que eu tenho em mim que está sintonizando com aquela outra pessoa, que está ligando naquela pessoa nesse processo de dependência? Porque se eu não tiver, né, se eu estiver completa, preenchida, eu não vou me ligar a um processo de dependência, simplesmente a vida vai acontecendo. Então, sempre a pergunta que eu faço é o que tem em mim, né, ou nas pessoas, né, mas o que tem em você que está se ligando, que está se conectando nesse processo de dependência emocional. Porque, querendo ou não, essa é uma ligação, né? Uma ligação energética, uma ligação espiritual. É um processo, como você falou, tem um apego ali, tem um sentimento ali, tem várias questões ali que estão fazendo essa ligação. Então, que tipo de ligação eu estou fazendo com uma outra pessoa? Né? Então, o que que eu tenho em mim que estou me conectando com a outra pessoa? Ou o que eu não tenho em mim que está se conectando com uma outra pessoa nesse processo de dependência? Porque às vezes a gente não percebe que a gente está numa dependência emocional, parece que é natural, que é assim mesmo, é a vida, ai, tá tudo normal. Mas quando a gente vai avaliar, já virou um processo que muitas vezes vira um processo de doença mesmo, né? Então, um processo muito mais enraizado, que depois para sair desse lugar, então para desconectar, fica muito mais difícil, né? É verdade, tá? E você falando aí, veio muito aqui a questão da dependência emocional, às vezes, ser tão aprofundada que eu já vi casos, Cláudia, de pessoas que a pessoa morreu por muitos anos, assim. O caso mais profundo de dependência emocional que eu já vi foi uma pessoa que o marido tinha 20 anos de morto, e ela estava toda machucada fisicamente, porque ela não conseguia, para ela a vida tinha acabado. Por quê? Porque aquela pessoa que ela depositou, o estado emocional dela, a felicidade dela já não, tipo, não existia mais aqui no plano da Terra.
E sim, aí ela desistiu de viver e ficava se automutilando. E a vida não finou, né? Não acabou para ela. Ela continua viva, mas para ela, ela não está viva. Então ela se machuca, se autodestrói constantemente. Por quê? Porque para ela a felicidade só era com aquela determinada pessoa, com uma única pessoa. E se essa pessoa não estiver mais, então eu não posso ser mais feliz. E aí eu percebo que a dependência emocional é uma doença que está na maior parte das pessoas, né? É uma coisa muito comum hoje em dia e a gente nem se percebe que está dependente, porque não é uma coisa muito comum no dia a dia entre as pessoas falar sobre isso, né? E a gente normalmente fala da dependência química. É muito mais fácil de ser vista a dependência química, né? E eu lembro que quando eu me percebi que eu também vinha desse histórico de dependência emocional, que eu era uma dependente emocional, é como se, tipo assim, a ficha caiu ali, o chão se abriu, porque eu pensei que era assim que era, né, que teria que ser, mas não é. É uma coisa que é uma situação, é um estado emocional doentio, que se a gente for olhar e perceber, traz tantos danos quanto o dependente químico, né? sim. Na verdade, eu ainda comparo muito a dependência emocional com com uma dependência de substância, por exemplo, uma dependência química, porque, de certa forma, o dependente emocional, ele também está esperando aquela química. Então, quando eu tenho uma dependência no outro, aquilo faz liberar um monte de neurotransmissor, um monte de hormônio na gente, no nosso corpo físico, que deixa a gente num estado de felicidade, num estado pleno. Então, é uma química que aquilo também traz que prejudica a gente, não é saudável, mas para a gente tá bom, né? Porque a gente se sente preenchida, se sente feliz, se sente protegida. Então, eu acho que as duas, claro, elas são diferentes, mas elas andam muito juntas, justamente porque a dependência emocional, ela também vai liberar um monte de coisa química na gente que faz também com que essa ligação ela seja muito difícil de deixar, que basicamente é o É exemplo que verdade. você deu. Então, quando uma pessoa falece, a pessoa não consegue vivenciar aquele luto, porque parece que morreu junto com ela, olha a dependência emocional, mas a dependência química junto, né? Então, eu ainda preciso, por que que eu estou em dor? Porque cadê eu não estou sendo alimentada por aquilo, né? Então, acaba também virando, né? Parece que é uma coisa só. Quando você fala da questão, né, trazendo o seu exemplo, eu também, né, acho que como todo mundo, né, a gente vivencia coisas que a gente passa para depois trazer como se fosse a nossa dor e a nossa força, né? Então a gente É acaba. uma ferramenta, né? Acaba a gente escurando, entendendo esse processo em nossa vida, fazendo o movimento, com o tempo a gente acaba até ajudando outras pessoas também, né? Exato. E aí eu me recordo, né, que eu vivi uma vez isso, né? Acho que foi o suficiente para aprender. Mas que eu me lembro que quando eu tive um término de um relacionamento onde eu, né, vivia esse processo de dependência, eu entrei em dor. Mas a dor foi tão profunda que eu entrei numa depressão porque eu não conseguia entender o porquê daquilo, o porquê daquele término, o porquê daquilo. Então, em mim, acionou o quê? A rejeição. Então, eu fui rejeitada ali naquele momento, e essa é a dor que eu carrego, né? Então, o medo da rejeição, aquilo acionou em mim, e aí aquela situação me fez ficar doente. E você vê, a gente tem vários motivos, né, vamos dizer assim, para que essa dependência possa existir. Para cada um vai ser uma coisa diferente, mas sempre a gente está falando do nosso interno. Então, o que em mim está faltando, o que em mim eu tenho medo, o que em mim eu tenho trauma, o que em mim está se ligando com aquela pessoa. Então, é sempre sobre qual que é o motivo. A gente se conhece o suficiente para entender qual que é o motivo que eu tenho, por que que eu tenho essa dependência emocional? É verdade. A dependência emocional normalmente é aquilo que a gente admira no outro, né? Aquilo que a gente não consegue fazer, né? Falando de uma forma mais simples aqui, no meu entendimento, que a gente ainda não se sente capaz de fazer, né? A gente, tipo,
deposita aquilo, admira também aquela pessoa, deposita aquilo que a gente tem como definição de felicidade ou de sonho, e a gente coloca em uma única pessoa e acha que, ou em outras pessoas, em várias pessoas que têm a dependência emocional, eu acredito também que não é só em uma única pessoa, por exemplo, um exemplo que veio aqui, que é a questão de uma mãe, né? Uma mãe normalmente tem vários filhos, e acaba que muitas mães são dependentes emocionais dos filhos, porque acha que a felicidade dela vai ser só voltada àquelas crianças. Então, às vezes, e os filhos é uma extensão do ser, né? Do nosso ser. Então, aquilo que eu não conseguia fazer, meu filho faz. Então, tem a ver também como se fosse um exemplo da dependência emocional voltada a um relacionamento afetivo. Por quê? Normalmente, num relacionamento afetivo, a gente se conecta com a pessoa admirando. Tipo assim, eu sou muito calada, já o outro, que é o oposto, é muito comunicativo. Então, aí aquilo é o que falta em mim que me faz depender daquele ser, entendeu? Que eu admiro, que me faz me conectar, ligar esses laços energéticos com essa pessoa. A mesma coisa é voltada a um relacionamento de mãe e filhos também. Normalmente, os filhos fazem aquilo que a mãe não tem coragem, aquilo que é mais livre, estão mais evoluídos, e aí acaba que a mãe se torna dependente, né? Acha que vai ser feliz só se tiver com aqueles filhos próximos a ela, porque a doença da dependência, a diferença da dependência e de um amor saudável, eu acho que é o aprisionamento. Eu acho que é o aprisionamento, porque assim, se eu amo, eu admiro, eu posso, isso é natural, gente. Porém, quando eu acho que eu tenho que estar só com aquela pessoa, eu aprisiono aquela pessoa em mim, eu aprisiono aqueles filhos em mim, ou aquele relacionamento, aquele homem ou aquela mulher em mim, porque dependo deles para estar feliz. E quando a gente ama livre, a gente sabe, eu admiro isso, eu vejo isso nessa pessoa, eu vejo isso, que realmente é o oposto, é algo que eu admiro, mas, pô, se ficar comigo, legal, mas se não ficar, também tudo bem, pode seguir sua vida e eu vou buscar me preencher daquilo que eu admiro na pessoa, entendeu? E é aquilo que você falou, é sempre o que tem em mim, o que falta em mim, que eu busco preencher, que o outro me preenche. E quando eu me auto-preencho, eu não preciso estar especificamente com os filhos, com o marido, ou com amigos, para poder me sentir feliz. Exato. Eu acho que é um pouco de controle também, né? Então, além do aprisionamento, a sensação que me dá é que às vezes a gente quer ter o controle sobre a outra pessoa. Então, a gente quer ter o controle daquela É situação. verdade. Vamos ficar aqui nesse lugarzinho que é mais confortável, né? Que está mais controlado. Então, para mim, essa questão de dependência fala muito sobre o controle também, né? Então, às vezes a Faz gente sentido. é difícil a gente enxergar algumas coisas na gente mesmo, principalmente quando a gente olha e fala, nossa, mas isso aqui que eu tenho não é tão bom assim, né? Então a gente vai deixando para debaixo do tapete. Mas às vezes a gente precisa olhar para aquilo para entender e começar a desconectar dessas dependências. Porque, ok, tudo bem, hoje eu vivo uma dependência, né? Sei lá, com alguém. Consegui me livrar daquilo. Só que se eu não tratar em mim o que está ligando naquilo, eu vou encontrar uma outra pessoa que vai fazer o mesmo processo. E aquilo vai virando um padrão na minha vida, né? Então, eu saio de uma dependência emocional, entro numa dependência emocional. E vai virando um ciclo que fica interminável. E uma hora a gente vai ficar doente, né? A outra pessoa vai ficar doente. Então, vai virar um problema, né? No meu caso, por exemplo, foi só uma depressão, né? Deu para tratar, deu para resolver. Mas pode ser uma coisa muito mais profunda, né? Muito mais séria até do que isso. Então, não tem como saber. Então, enquanto a gente não romper esse ciclo, né? Que às vezes é um ciclo de repetição de dependência, a vida vai ficar muito difícil. É verdade, viu? Faz sentido. Você falou do seu caso com a depressão, né? E o meu também, eu tive essa questão, e eu acho que eu fui um pouquinho mais profunda. Eu venho de um histórico de muito dependente emocional, que evoluiu para uma dependência química, que quando você vai. Porque, assim, a dependência emocional tem a ver com o controle também, né? Como você disse. Acaba que, como tudo evolui na vida, se a gente não olhar, não cuidar, vai evoluir. E aí vai passando, como você falou, tudo também é dependente químico, que vai liberar hormônio, né? Tanto a emocional quanto a dependência química de algo externo também. Que é, tipo, eu fui para um caso de bebida alcoólica. Eu odiava beber,
Mas eu era tão dependente do meu primeiro relacionamento também, né? E eu achava que tinha que controlar porque eu precisava daquilo, daquela situação. E com o tempo eu me percebi que eu fui para uma dependência química. Por quê? Porque eu não olhei, eu não percebi isso em mim, eu não cuidei, eu não busquei ajuda. E eu não estou falando isso com auto-julgamento, porque eu não sabia disso, né? Eu nem sabia que eu tinha essa dependência, e é a importância de a gente buscar informação, conhecimento. E aí, quando eu me percebi, eu vi também, assim, uma pessoa fazendo um conteúdo e falou assim, ah, pior do que o dependente químico é o dependente emocional, o codependente, que é o que faz linkar tudo. Aí, tipo, começou a cair fichas, aí eu fiz uma autoanálise em mim e percebi que eu estava, então eu tive que reconhecer. Aí, voltando ao assunto que eu estava falando, a questão de evoluir na dependência emocional ao ponto de chegar numa dependência química. Isso aconteceu comigo e também evoluiu a dependência química, né? Porque se você não preenche de si aquele vazio, você sempre vai buscar alguma coisa externa para preencher. E o movimento que eu comecei a buscar, esse movimento de buscar me preencher de mim mesma, eu lembro que eu tive uma conexão muito forte com a minha espiritualidade e eu lembro de ter viajado sozinha a primeira vez para buscar me conectar comigo, eu já estava olhando isso, busquei ajuda terapêutica, busquei ajuda energética e espiritual também. A vida vai trazendo, né, recursos quando você se abre para poder se curar, poder olhar para isso. E eu lembro que nesse momento que eu fui para um eco resort, assim, que foi na intenção de me conectar comigo, não buscar outros externos para poder me preencher, eu tive esse sonho, né, que foi bem forte, e falou assim, você veio só e você volta só. Eu vim só e eu volto só. E aquilo ali foi tipo assim, ficou essa frase muito forte em mim, e eu sei que foi uma conexão espiritual. E eu estava me saindo desse relacionamento, que eu me adoeci muito, eu tinha a questão também das minhas filhas, e isso me fez perceber que se eu não me preencher de mim, eu não consigo também, né, ser um ser assim mais saudável para me conectar com outras pessoas, mas primeiro eu preciso desse momento de solitude, né? Esse movimento de me preencher sozinha para poder depois eu ir para a vida e me relacionar com as outras pessoas de uma forma mais saudável. E sem ajuda, eu acho que é impossível, tá? É. Posso estar errada, mas eu acredito ser impossível, porque naquele momento de lá de trás, eu precisei muito de ajuda. E a gente sempre tem que estar fazendo também um processo de autocuidado constante. E nenhum dependente não tem o A, que é para as pessoas que vivem uma dependência alcoólica, eu não fui buscar o AA, porque, na verdade, a dependência química não era o que me assolava, era a dependência emocional. Então, o que é que eu busquei? Hoje eu trabalho com isso porque eu percebi que eu tenho que estar sempre me cuidando emocionalmente para eu não voltar para aquele padrão de antes, né? Me preencher aquilo que você falou, se torna um padrão. Você, essa pessoa não está mais, vou buscar alguém para me preencher. E aí vai vivendo esse loop infinito. E quando você para pensar, a vida passou e você não se curou, você não se preencheu de si, né? E isso é muito doloroso, isso é muito triste. É, eu acho que essa frase que veio para você, eu acho que ela resume tudo, né? Então, a gente a gente está só, né? A gente volta só. E não é esse só de sozinho, de abandonado, mas é um só no sentido de que no final é a gente por a gente mesmo, né? Então, existem, claro, né, vários motivos para a gente se conectar numa dependência emocional, né? Então, o medo da solidão, o medo da rejeição, às vezes uma baixa autoestima, né? Então, um sentimento de inferioridade, algum trauma. Então, eu vivenciei um trauma, sei lá, um trauma de abuso, um trauma, um antigo relacionamento também com um relacionamento abusivo, ou uma manipulação, então eu só convivi em locais de manipulação. Tem a questão da carência, né? Tem a questão do apego, que a gente já falou aqui. Então, cada um tem algo aqui que vai se conectar. A gente não tem como saber aquilo que é para cada um. Então, é como você falou, você buscou se conectar e entender em você o que estava se conectando com essa dependência, né? Então, e aí a gente trata isso. Eu também não acredito que sem ajuda a gente consegue, porque sem ajuda a gente consegue ter a consciência. Então, ok.
já tive a consciência que talvez eu seja aí uma dependente emocional, que eu tenha esse padrão. Mas como é que eu vou tratar em mim? Se o buraco em mim é tão profundo, às vezes a gente não vai conseguir sozinho, né? E assim, para mim, 100% dos casos a gente não consegue sozinha. Então a gente vai ter que buscar essa ajuda para que uma pessoa de fora, um profissional, olhe para aquilo e consiga nos ajudar a olhar para a gente. Porque no final, para resolver a dependência emocional, a gente vai ter que se preencher, né? Então, entender que a gente veio sozinha e vai voltar sozinha, essa solitude, né? E basta preencher. Então, quando eu me preencho, eu me desconecto daquilo que conecta na dependência, aí sim eu vou viver em plenitude, porque eu vou estar eu comigo mesmo, sendo preenchida. Eu não vou precisar de uma outra pessoa de fora para preencher aquilo que eu não tenho ou para me dar aquilo que eu quero, porque já vai me bastar eu mesma. Então, eu acho que essa necessidade de proteção que a dependência traz, na verdade, é quando isso cura, né? Quando a gente entende que a gente basta para se proteger, que a gente mesmo consegue se sustentar. O outro é uma extensão. Então, eu tenho um relacionamento para agregar, para complementar, mas não para me satisfazer ou para me preencher ou para ser parte de mim. Não, eu me basto. E o outro se basta e a gente se complementa. Mas aí eu acho que é um processo de cura. Mas do contrário, se a gente não olhar para isso e não entender em mim, lá dentro, né, o autoconhecimento de novo, a gente não vai conseguir se livrar dessa dependência. Vai ficar cada vez nesse ciclo de dependência. É verdade, tá? E a gente percebe, eu percebo aqui que, tipo, o próprio sistema estimula esse movimento doentio. As Sim. músicas, o ambiente, é como se a gente fosse incompleto, né? Eu lembrei aqui da metade da laranja. Olha só, tudo já fala, né? Tipo, é, os filmes, tudo, gente, é incrível quanto estimula esse movimento doentio, né? Você só vai ser feliz se casar, se tiver. Então, desde sempre, né, o inconsciente coletivo estimula essa necessidade de a gente buscar essa felicidade no fora, não no dentro. Entendendo que a gente só vai ser feliz se tiver algo, ou se estiver com alguém. Nunca é uma coisa assim, eu preciso me conectar a mim, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu vim fazer aqui. Não, sempre é que você vai ser feliz quando casar, ter filho, ter vários amigos, e tipo assim, a felicidade sempre é como se fosse dependente de estar com alguém, sendo que a felicidade é um estado de espírito. A felicidade é independente de você estar com alguém. Hoje eu consigo dizer isso, porque lógico que é um caminho muito extenso que tem sempre acompanhado com a ajuda terapêutica, né? Hoje eu me ponho a trabalhar também para ajudar outras pessoas com a metodologia do espaço humanidade, com tudo que eu venho aprendendo e aplicando em minha vida. Eu vejo do resultado, eu consigo dizer hoje, né, o quanto eu estou curada e estou me curando também desse movimento. E eu tenho certeza que se as pessoas elas compreender que é possível ser feliz independente do externo, a gente vai conseguir ser feliz, né? Como você falou, com outras pessoas, se unir com outras pessoas preenchidas e ser feliz juntos. Mas independente de achar que aquela pessoa tem que me preencher, porque eu já estou preenchida. Então, e aí acaba que o meio, né, o inconsciente coletivo, não precisa tanto estimular mais isso na gente. A gente não cai nessa manipulação, como você falou, né, da manipulação, de estar sempre em busca de alguém ou de algo para me fazer me sentir feliz. Porque é me sentir feliz, me sentir feliz. Então, é sentir. E isso é que a gente precisa entender, entendeu? Eu acho que quando a gente entender isso de verdade e estimular isso nas outras pessoas também, a gente vai buscar estar em uma sociedade também mais saudável, né? Pessoas mais preenchidas de si, todo mundo vivendo feliz, juntos, mas sem depender, né, emocionalmente. Sim. E se você parar para analisar, o sistema, infelizmente, não estimula isso. Então, é por isso que a gente precisa estar em busca de ajuda. Porque vai ter muitas pessoas que chamam de doida quando você começa a fazer, de egoísta. É tudo invertido. É tudo invertido. Se eu busco me preencher de mim, me cuidar, me amar, é egoísta, só pensa em si.
Entende? E isso não é verdade. E se você não estiver no meio de uma pessoa que está um pouquinho mais sã e fala, não, não, não se culpe por isso. Você é feliz com você, você está fazendo por você, até porque se você estiver bem, você vai ajudar o outro, vai estar bem para o outro. Então, é algo que não é o egoísmo, é o altruísmo. É totalmente diferente. E eu acho assim que eu sou suspeita a falar. Das ferramentas de todas que eu já vivi, de que eu apliquei, a metodologia do Espaço Humanidade eu acho que é a mais completa que tem, tá? Porque ela trabalha essa dependência emocional, mas também faz o desligamento desses links energéticos e faz com que a gente também tenha essa questão energética, né? Que a gente se mantenha ainda, né? As pessoas sugando a nossa energia, que tem isso também. A gente depende emocionalmente do outro e o outro depende energeticamente da gente, né? E a gente nem sabe disso. A nossa energia está sendo sugada constantemente porque a gente acha que precisa daquela pessoa para ser feliz emocionalmente, né? Então, a metodologia ela trabalha tanto o campo energético como emocional e também a questão espiritual. O exemplo que eu trouxe anterior da moça que o marido morreu, ali já é uma questão espiritual, né? Muito mais aprofundada. Por quê? Porque não olhou isso enquanto estava encarnada. Então, ali já evoluiu também esse processo e precisa de um tratamento espiritual. E a metodologia também tem esse tratamento espiritual, né? Ela é perfeita assim, nesse aspecto, que trabalha todas as camadinhas assim, do ser. E eu garanto que as pessoas, primeiro, ganhando essa consciência que a gente está trazendo aqui, de buscar entender, né? Se reconhecer isso em si, né? Se autoanalisar aí. Será que eu dependo do outro? Eu consigo ficar feliz sozinha? Eu consigo ter estímulo para fazer alguma coisa que seja só para mim, que não seja para o outro? Se você se perceber que não consegue fazer, é porque tem uma dependência emocional aí bem inserida e precisa sim de ajuda, porque o próprio sistema está o tempo todo estimulando isso na gente. E se você não buscar alguém que te estimule a falar, não, se cuide mesmo, se priorize, você vai se sentir errada. Exato. E eu acho que tudo, né, para fechar o que você disse, se a gente estiver hoje vivendo, né, uma dependência emocional, tá tudo bem, né? Vamos se acolher, vamos entender, olhar, analisar, né? Como você falou, vamos perceber onde é que tá, então ter a consciência dessa dependência, mas também se acolher, né? Porque se a gente entra na culpa, ai, porque eu fiz isso, a culpa é minha, né? Sou eu, errado sou eu, a gente não consegue também procurar ajuda ou ir para esse processo de cura. Então, percebeu que tem, É que está verdade. vivendo uma dependência emocional, ok, reconhece, aceita, se acolha nessa dor, tá tudo bem, é um processo que todo mundo vai passar, eu passei, você passou, então todo mundo vai passar Sim, por isso, e tá tudo bem. E aí a gente procura a ajuda necessária para sair desse padrão, né? Então, eu acho que o mais importante é o reconhecer, a gente aceita, mas a gente também se acolhe nesse processo que todo mundo vai passar por isso, né? É o que você disse, né? A sociedade impõe isso, é 24 horas falando também sobre isso. Então, é o acolhimento mesmo. Então, a gente se acolhe nessa dor para aí sim conseguir procurar a ajuda, para conseguir procurar sair desse padrão. A gente saiu, então a gente tem propriedade para falar. O caminho é difícil? É um processo que pode ser doloroso também, mas a gente sim. hoje tem ferramentas muito lindas para conseguir tratar todo esse processo e aí virar um independente emocional, né? Que acho que é o que a sociedade está precisando, né? É verdade. E, assim, eu lembro que alguém me falou nesse processo que eu fiz, né? E falou assim: ah, mas para que você vai mexer nisso? Vai causar dor. Sei lá. Eu falei, mas se já está doendo. Já está doendo, gente. É difícil de o caminho, mas se dor por dor, que seja uma dor que vai me trazer amor. E Exato. foi o que eu lembro de ter dito isso, né? Para uma das pessoas que eu comecei a movimentar, me buscar, e aí você acha que no início, quando você começa a olhar para a sua dependência emocional, se autocuidar, buscar ajuda, você acha que todo meio está muito doentio, né? Que é uma das fases que passa também, que a gente vive. Só que já era assim, né? A gente que está tendo mais uma percepção aguçada ali em relação ao meio que a gente vivia. Só que aí eu pensei, Josélia, pensei, tá, já tá doendo.
o caminho vai ser doloroso, assim, vai ser desafiador o processo de cura, né? Que nem, tipo, quem tem uma questão com câncer. A quimioterapia é desafiadora, né? A gente passa, a pessoa que vive esse processo do câncer, ela vai ter que, para se curar, viver um momento de dor, de desafio ali, o cabelo vai cair, de desconforto, na verdade, não é dor, é desconforto, a palavra correta. E ela sabe que aquilo vai trazer uma cura, mas ela estava em dor também antes, né? Já estava em dor, que é a dor que causou o câncer. Então, na verdade, não é que o caminho é doloroso, o caminho é desconfortável, mas a gente já está em dor. E tem uma palavra, uma frasezinha bem popular que eu acho interessante, que é a merda fede, mas é quentinha. Então, às vezes a gente está ali num falso conforto, mas já está no fedor, na dor. Então, o caminho ele não é tão doloroso assim, é que a gente vai se desprendendo e vai achando que é, mas não é. É muito mais doloroso se manter aqui nesse estado de dependente, de doente emocionalmente, porque a vida se torna muito limitada e muito triste. E como ser, a gente nasceu para ser feliz e expressar nossa essência aqui na Terra. Então, é, vale a pena, né? Se acolher, se amar, se sentir feliz, independente do estado que esteja, da situação que esteja vivendo. E vale a pena passar por esse processo, né, desse desconforto do processo de cura, porque a recompensa lá na frente, né, vai ser muito grande. Então, é melhor se movimentar para sair da dor do que continuar na dor. Porque dor por dor a gente já vai estar vivendo isso. Porque ninguém tem o poder de nos fazer feliz. Ninguém tem o poder de nos fazer feliz. E se a gente entender isso, a gente vai começar a aceitar esse processo, não ter medo do processo, né? Porque eu percebo as pessoas que vêm até mim, tipo, com o processo de terapêutico para poder ajudar, muitos não fazem o movimento por medo. Ai, mas eu não sei se eu sou capaz de aguentar a dor. Poxa, mas já está na dor, já está na dor. E quando a gente entende que não vai ser doloroso tanto assim, vai ser só desconfortável, a gente se abre mais para esse processo de cura, né? Eu acho importante a gente trazer isso também. Com toda certeza. Acho que depois de todas essas palavras, né, o que fica é olha para a dor, né? Já está doendo, então olha para a dor, se aceite, se reconheça, se acolha e acho que vai atrás da cura para essa dependência, né? Então existe uma vida sem a dependência emocional. A gente só tem que fazer o caminho desconfortável, como você disse, muitas vezes vai ser desconfortável, mas em busca de uma cura maior. Acho que esse é o que resume muito, né? Então acho que com essas palavras a gente finaliza essa conversa por aqui, né? Então, Sim, foi um prazer estar aqui de novo, conversando, batendo um pouquinho, né? Batendo um papo um pouquinho sobre a dependência. A gente tem muito mais coisas para falar, então a gente depois conversa mais aprofundado, mas acho que ficou muito claro e muito bonito de entender que o processo da dependência ele tem uma cura, né?